Capítulo 2 Parte 2 A Masmorra Dupla. A passagem continuava infinitamente. Na frente, o Sr. Song e outros caçadores fortes tinham assumido a liderança. Song tinha invocado uma pequena chama no topo de sua palma para iluminar o caminho à frente. O Sr. Kim perguntou enquanto caminhava ao lado de Song. Nós andamos muito, não é? Não deveríamos considerar o tempo que precisamos para escapar daqui também. Há quanto tempo estamos caminhando? Kim olhou para seu relógio de pulso. Cerca de 40 minutos. Um portal fecha completamente 1 hora após o chefe ser morto, então temos uma janela de 20 minutos restantes ou algo assim. Se não pudermos ver o chefe nos próximos 20 minutos, sugiro que desistamos. Eu acho que sim. Song assentiu por um momento, antes de apontar para suas costas com o polegar. Sr. Kim, está escuro lá na frente, então por que você não se posiciona atrás de mim? Kim olhou para as chamas de Song por 1 ou 2 segundos, antes de, sem dizer nada, pegar seu smartphone e ligar a tela. E então, a passagem ficou bem iluminada. Reticências. Song alternou o olhar entre sua chama e o smartphone, antes de também começar a procurar seu próprio telefone sem dizer nada. Bem no fundo do grupo estava o lugar reservado para Seong Jin-woo, que se machucou gravemente há pouco tempo, e Lee Ju-hui, que não possuía nenhuma habilidade de combate. Jin-woo coçou a nuca. Desculpe-me, eu realmente sinto muito. Sobre o quê? Sobre, você sabe, arrastá-lo aqui contra sua vontade. Estou bem com isso, então você não precisa se importar comigo. Jin-woo estudou cautelosamente a expressão de Ju-hui. Ela definitivamente não parecia nada bem. Jin-woo inclinou a cabeça para um lado e para o outro enquanto tentava entender melhor o humor dela, antes de perguntar novamente, ainda mais cauteloso do que antes. Você está realmente bem? Isso fez com que Ju-hui desviasse o olhar para ele. Claro que não. Você tem uma mente sã. Se você fosse esfaqueado alguns centímetros mais alto, você teria um buraco no seu coração agora. E quanto a esses ferimentos em seus braços e pernas? Eu trabalhei tanto para curar você de alguma forma, mas você deseja se jogar em mais uma masmorra. Além disso, você nem sabe para onde estamos indo também. Ela falou tão rápido que Jin-woo sentiu sua mente ficar dormente de tanto ouvi-la. No entanto, ela estava certa sobre tudo. Se não fosse pela presença da extraordinária curadora Hank B. e Ju-hui, Jin-woo não teria conseguido continuar vivendo sem ser afetado, muito menos trabalhando como Hunter. Era uma pequena maravilha porque curadores tão bem ranqueados e difíceis de encontrar eram tão valorizados dentro dos corredores da associação. Espere, agora que penso nisso, devo muito à senhorita Ju-hui, não é? Ju-hui era um caçador do tipo curandeiro, uma das raças mais raras. Além disso, ela também era um gênio classificado como B. A associação sempre pedia para ela curar os caçadores feridos sempre que um gate se abrisse. E sempre que Jin-woo participava de uma invasão, ele quase sempre acabava sentando-se ao lado dela. Você está com dor? Por favor, aguente mais um pouco. Eu já não te vi antes. Por acaso, você é a pessoa da última vez? Você está ferido de novo? É como se esbarrassemos uns nos outros com bastante frequência hoje em dia, não é? Você disse que seu nome é Sr. Jin-woo. Bem, isso. Vai ficar tudo bem? Talvez, essa vida de caçador não seja realmente adequada para você. Você está aqui de novo. Mostre-me seu braço. Não esse. Use bandagens nesse braço. Eu quis dizer o outro com a fratura óssea. No momento, já havia passado do ponto de Jin-woo se sentir grato por tudo o que ela havia feito, e ele já estava firmemente no ponto de se desculpar por incomodá-la. Reticências. Quando Jin-woo pareceu desanimado, Ju-hui também se sentiu um pouco mal por repreendê-lo agora e sua atitude suavizou consideravelmente. Você realmente sente muito? Sim, eu sinto. Ju-hui caiu em profunda contemplação por um tempo, antes de começar a encará-lo com o canto dos olhos e seus lábios lentamente arqueados para cima. Se você realmente sente muito, então, que tal me pagar um jantar algum dia? Essa foi uma oferta totalmente inesperada. Jin-woo olhou para ela com uma expressão de surpresa e viu um sorriso provocador estampado em seu rosto, como o de uma adolescente. Uma adolescente, hein? A verdade é que Ju-hui ainda era uma jovem que mal tinha entrado na casa dos 20. Ela não disse que faria 21 anos no ano que vem.
Se seu cabelo longo fosse substituído por algo mais curto, e sua vestimenta atual fosse trocada por um uniforme escolar, ela ficaria completamente parecida com uma estudante do último ano do ensino médio. Sua mente errante imaginou Ju Hui em um uniforme escolar e seu rosto ficou um pouco vermelho. Quando Jin Woo hesitou em responder, as bochechas de Ju Hui começaram a inchar como um balão. O que? Você não quer me pagar o jantar? Aconteceu ali mesmo. De repente, ficou bem agitado lá na frente. Nós encontramos. É a câmara do chefe. Os olhares de Jin Woo e Ju Hui automaticamente se voltaram para a frente. E eles viram uma enorme porta de pedra bloqueando a passagem. Os caçadores imediatamente cercaram esta porta. O que é isso? Por que há uma porta no fim da caverna? Já encontramos uma câmara de chefe com uma porta antes. Essa é definitivamente a primeira vez, tenho certeza. Isso não parece estranhamente perigoso? Os caçadores começaram a expressar suas dúvidas e medos, um de cada vez. Como suas próprias vidas estavam em jogo, eles tinham que ser cautelosos e meticulosos. No entanto, se alguém se tornasse muito cauteloso, acabaria falhando em agarrar a oportunidade enviada pelos céus em primeiro lugar. O Sr. Song imaginou que esse era um desses casos. Vocês todos estão planejando voltar de mãos vazias depois de chegarem até aqui. Song colocou as mãos na porta. Se é isso que vocês querem, se divirtam. Estou seguindo em frente, mesmo que isso signifique que terei que ir sozinho. Song era um caçador de nível C com 10 anos de experiência. Se não fosse por sua idade, que era de mais de 60 anos, ele estaria ganhando muito dinheiro em uma grande guilda agora, graças às suas excelentes habilidades. E quando um caçador como aquele expressava sua opinião com tanta confiança, os outros começavam a se sentir menos ansiosos do que antes. Espere um minuto. Alguns caçadores começaram a relembrar rumores de masmorras duplas. Ouvi dizer que há tesouros incríveis escondidos em masmorras duplas. Sim, ouvi dizer que uma certa guilda de pequeno a médio porte encontrou uma masmorra dupla e se tornou uma guilda grande quase da noite para o dia. Os monstros dentro de uma masmorra sempre possuem classificações aproximadamente semelhantes, não importa onde estejam localizados, então a caçada em si não deve ser muito difícil. E se houvesse tesouros incríveis escondidos na masmorra dupla, como dizem os rumores, e os monstros além desta porta tivessem a mesma dificuldade que as criaturas de nível D e que eles enfrentaram até agora? Não posso deixar que aquele velho monopolize todo o tesouro. De jeito nenhum. Cuidados pós-parto, a mensalidade escolar do primeiro filho e, não podemos esquecer, o aluguel deste mês também está quase vencendo. As opiniões dos caçadores agora estavam na mesma página. Jin Woo também se preparou. Não posso voltar para casa com apenas um cristal mágico de nível E. No mínimo, tenho que matar um nível D, não, mas um monstro de nível I. Nem precisava ser um monstro. Se for um tesouro. Tesouros ou itens raros encontrados em uma masmorra normalmente seriam divididos igualmente entre todos os participantes de um ataque. Era uma maneira bem diferente de compartilhar as recompensas, onde alguém só podia tomar posse de cristais mágicos que ele próprio adquirisse. Se marcarmos um grande gol hoje, as coisas podem melhorar em casa por um tempo. Jin Woo engoliu a saliva nervosamente. Ju Hui viu sua expressão determinada e perguntou. É assim que se parece a expressão de alguém que é um caçador por hobby. Jin Woo encolheu os ombros. Quem apostaria suas vidas em sua principal linha de profissão hoje em dia? A menos que seja um hobby, obviamente. No momento em que uma expressão de espanto se formou no rosto de Ju Hui, Song empurrou a porta da masmorra e ela se abriu com um rangido. Devia haver algum tipo de mecanismo instalado na porta de aparência pesada, já que a força física de um homem de 60 anos era suficiente para abri-la facilmente. Slain. Agora que a porta estava escancarada, o enorme interior aberto se revelou. Hunters apressadamente entraram. Vamos entrar também. Jin Woo temeu ficar para trás, então agarrou a mão de Ju Hui e assumiu a liderança. Ah! O rosto de Ju Hui ficou levemente vermelho enquanto ela o seguia. Assim que os caçadores passaram pelas portas, chamas irromperam nas inúmeras tochas firmemente embaladas nas paredes, todas ao mesmo tempo. Graças a isso, o interior iluminou-se consideravelmente. Que diabos! As luzes acenderam sozinhas? É a primeira vez que vejo uma masmorra como esta. Há algo diferente neste lugar. Os caçadores estudaram cautelosamente os arredores. A atmosfera geral do lugar era semelhante à de um templo antigo.
Não apenas isso, um templo antigo e um tanto decrépito, algo que poderia estar enterrado e escondido sob o solo, musgo e ervas daninhas podiam ser vistos esporadicamente no chão, nas paredes e no teto. Vários caçadores recuaram e estremeceram ligeiramente. Está um pouco assustador aqui, não é? Não parece que estamos sendo observados por alguém. Deixando para trás os caçadores assustados, os 4 mais fortes do grupo, foram mais fundo. TSK. Não diga nada que possa nos dar azar, ok? Vamos acabar com isso rápido e ir para casa. O interior era absurdamente enorme. A câmara tinha o formato de uma cúpula gigante. Era tão grande quanto vários estádios olímpicos, o encontrado em Seul, eram colocados juntos, não, talvez fosse até maior do que isso. No entanto, não era possível deixar de sentir que ainda era inadequado. A razão para isso era bastante óbvia. Aquela coisa ali. N não tem como essa coisa ser a chefe, certo? Na parte mais profunda do domo, algo tão desafiadoramente lógico estava sentado em um trono tão grande quanto ele. Não era nada menos que uma enorme estátua de pedra de um deus. Oh meu Deus! Uau! Suspiros chocados escaparam dos caçadores. A primeira imagem que surgiu na cabeça de Jin Woo foi a da Estátua da Liberdade em Nova York. Se aquela estátua se sentasse em uma cadeira, ela não seria tão grande quanto aquela estátua do Deus desconhecido. Bem, a Estátua da Liberdade era uma mulher, enquanto o que estava sentado no trono era um cara. Não, espera aí. Talvez seja até maior que isso. Os caçadores começaram a engolir nervosamente sua saliva perto do pé da estátua do Deus. A apreensão e ansiedade tensas e pesadas eram claras de se ver em seus rostos enquanto se preocupavam com a estátua sendo a chefe da masmorra. Reticências. No entanto, a estátua não se moveu um centímetro. Que coisa boa foi essa? Ufa! Até Song soltou um suspiro de alívio. Ok, pessoal. Espalhem-se. Agora que encontraram alguma margem de manobra, os caçadores se dividiram e começaram a procurar nas redondezas. Não creio que haja um único monstro aqui. Você também acha? Não importa um monstro, eu também não consigo ver um único inseto. A câmara da estátua de pedra do Deus pode ter sido enorme, mas sua estrutura interna real era do lado mais simples. Nas paredes, inúmeras tochas podiam ser encontradas lá. E na frente dessas paredes, mais estátuas de pedra, um pouco mais altas do que um ser humano, estavam altas e imóveis. Havia muitas delas aqui também, encontradas a uma certa distância umas das outras. Eles são todos muito bonitos, não são? É como se fossem obras de arte, não? Os objetos segurados por cada uma das estátuas de pedra eram variados e diferentes. Alguns seguravam armas, havia um com um livro, alguns carregavam instrumentos musicais e até tochas. É como se... Eles são como estátuas de um templo sagrado ou algo assim. Song terminou o que Kim queria dizer. Então, Song encontrou algo sob seus pés. Isto não é uma formação mágica. Ele encontrou uma formação mágica que nunca tinha visto antes, localizada no meio deste templo. Foi então. Com licença, Sr. Song. Ajuste, tem algo escrito aqui. Você pode vir aqui e dar uma olhada. Um dos caçadores descobriu uma estátua diferente das outras e chamou Song. Song parou de estudar a formação mágica e se levantou do chão. Outros caçadores se reuniram em volta da estátua para onde Song estava indo. Somente esta estátua apresentava um par de asas e carregava uma lousa de pedra. O que os caçadores focaram foram as letras esculpidas nesta lousa. Song deu uma olhada geral na lousa e murmurou para ninguém em particular. É o alfabeto rúnico. O alfabeto rúnico. Palavras que não podiam ser encontradas em nenhum lugar da Terra, e eram encontradas apenas em masmorras, somente os caçadores que despertaram as profissões relacionadas à magia poderiam decifrá-las. As leis do templo de Carutenon. A música dizia o primeiro verso. Com uma expressão profundamente nervosa, Jin Woo ouviu o conteúdo da lousa, conforme lido pelo Sr. Song. Entretanto, alguém de repente puxou seu braço. Quando ele olhou para trás, viu Ju Hui e sua pele mortalmente pálida. A aparência de Ju Hui era incrivelmente ruim, Seong Jin Woo ficou profundamente surpreso com essa visão. O que há de errado? Você está doente em algum lugar? Ah, ali. Lá. Os olhos de Jin Woo seguiram o dedo trêmulo apontando de Ju Hui. Ela estava apontando para a estátua gigante do Deus. Mais especificamente, ela estava apontando para o rosto da estátua do Deus.
Jin Wu só conseguiu inclinar a cabeça, confuso, porque parecia praticamente o mesmo de antes. Reticências. De interrogação. Ju Hui gaguejou algumas palavras. Os olhos da estátua do Deus se moveram em nossa direção. Agora mesmo. Com licença. Jin Wu olhou novamente várias vezes, mas nada parecia ter mudado. Não havia nenhuma mudança visível na estátua do Deus. Tenho certeza de que você cometeu um erro. No entanto, parecia que Ju Hui não o ouviu, sua cabeça permaneceu abaixada e, enquanto ela segurava o braço de Jin Wu, seu corpo inteiro tremia ainda mais. Espere um segundo aqui. Até Jin Wu percebeu essa sensação estranha, mas ameaçadora agora. O mundo estava assustadoramente quieto. Tanto que parecia bizarro demais. Nenhum som. Nem mesmo os sons das chamas queimando nas tochas podiam mais ser ouvidos. Primeira lei. Enquanto isso, a voz de Song continuou enquanto ele lia o conteúdo da lousa. Adore o Deus. Segunda lei. Exalte o Deus. Terceira lei. Prove sua piedade. Aqueles que não cumprirem essas leis não sairão deste lugar vivos. Foi então. Slain. Todos foram sacudidos de volta à razão pela explosão repentina de barulho. O que foi isso? De onde veio esse barulho repentino? A primeira pessoa a notar a mudança na situação foi ninguém menos que Jin Wu. Como seus sentidos já estavam a todo vapor, ele conseguiu dizer de onde vinha o barulho imediatamente. A porta está fechada. Assim que Jin Wu gritou, todos desviaram seus olhares para a porta. A porta que eles deixaram aberta agora estava firmemente fechada. Merda! Eu não aguento isso! O caçador que foi o primeiro a se opor à ideia de continuar explorando a masmorra começou a cuspir palavrões enquanto dava passos largos em direção à porta. Estou indo para casa, para que todos vocês possam se divertir com um chefe ou tesouros ou o que for. Aquele caçador olhou para Song com uma expressão que continha toda a sua insatisfação antes de virar a cabeça e agarrar a maçaneta da porta com raiva. Então aconteceu. Os olhos de Song ficaram ainda maiores. Não. Splash. A área acima do pescoço do Hunter desapareceu de repente. O corpo sem cabeça caiu impotente no chão. KKKKYAACHK. O WAA. UAC. Os caçadores começaram a gritar sem parar. A estátua de pedra que esmagou a cabeça de um humano com uma massa de aço retornou ao seu lugar original ao lado da porta, como se nada de importante tivesse acontecido, com o corpo completamente coberto de sangue fresco. Aquilo pode se mover. Que diabos? Isso significa que todas as estátuas aqui também podem se mover. Temos que lutar contra essas coisas? Eu não conseguia nem ver aquela coisa maldita balançando a massa, então como eu poderia? Ao contrário de outros aqui, Jin Wu sabia a verdade. Seus problemas estavam apenas começando. Ju Hui não disse isso antes. Os olhos da estátua do Deus se moveram em nossa direção. Agora mesmo. Se o que ela disse é verdade. Um arrepio percorreu rapidamente sua espinha. Jin Wu forçou seu pescoço rígido a virar para que ele pudesse olhar para trás. Ah, merda! A estátua de pedra do Deus estava olhando para ele.